Vem descobrir os meus favoritos de 2025. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Em 2025 eu li várias histórias incríveis e muitas delas se tornaram minhas favoritas do ano. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim te contar justamente isso. Quais foram as minhas histórias favoritas de 2025. Tal qual ano passado, eu não vou listar esses favoritos por uma ordem de preferência, afinal, favoritos são favoritos, independente do porquê que são favoritos. Eu prefiro fazer que nem eu fiz antes, que é pela ordem das leituras. Então eu vou mês a mês contando para vocês quais foram as histórias favoritas de cada período, quando é que elas aconteceram. Sem mais delongas, bora começar enquanto você vai se inscrevendo aqui no canal, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis para vocês. O primeiro livro que eu favoritei em 2025 foi Desmortos, da autora Mary C. Miller. E eu via que esse livro ia ser um favorito meu antes mesmo de eu terminar a leitura. Resuminho da história para quem não conhece. Lorena acorda na gaveta de um necrotério, porque Lorena morreu. Só que não era a hora de Lorena morrer ainda, e é por isso que ela acaba se tornando um zumbi. E aí ela vai precisar reaprender a viver depois de ter morrido. Por causa disso, ela vai precisar da ajuda de Lucas, que é um fantasma, e de Felipe, que é um médium. E se você não me acompanha e não sabe, não sou fã de triângulo amoroso, ou seja, aqui não temos um triângulo, temos um trisal maravilhoso que começa a se formar, porque de bônus ainda temos um trisalzinho aqui. Mas apesar de ter um trisal, a história não é sobre o trisal, tá? E esse é um dos motivos do porquê essa história foi minha favorita ano passado. Não apenas porque não focou só na parte do romance, né? Mas porque as nuances aqui trazidas, elas vão para muito além. Eu me conectei com cada personagem aqui de forma extrema, a um ponto que eu, ao mesmo tempo que me via neles, eu também sentia como se fossem amizades minhas. Quando eu tava perto de terminar o livro, eu tava sofrendo pensando o quanto eu não queria que terminasse, porque eu não queria me despedir. E eu fiquei tão imersa além dessa história que eu tava gravando um vlog de leitura dela, enquanto eu lia, né, que de vez em quando rolava isso por aqui, não tá acontecendo mais, mas de vez em quando rolava vlog de leitura. E eu tava tão imersa além dessa história que tinha hora que eu não queria mais gravar. Tipo, eu fiz assim, eu não quero mais gravar esse vídeo, eu não quero mais gravar isso. Porque eu tava muito imersa aqui. Mas eu terminei de gravar, tem vídeo aqui no canal sobre ele, né? Tem o vlog de leitura dele, o link vai estar aqui na descrição. Então eu terminei a gravação, mas eu realmente não queria gravar porque eu queria ficar só aqui. E eu não me conectei apenas com cada personagem, eu me conectei também com a história. Harry usa a brincadeira do viver e morrer, né? Do morrer, do se transformar, do ser algo diferente, se tornar alguém diferente dessa forma, com essa estranheza, para falar de estranhezas reais que temos. Para falar de pessoas neurodivergentes, sabe? E o quanto nós somos incríveis também por sermos quem somos, independente de neurodivergência que podemos ter. Esse é um livro tão especial que até quem não gosta de histórias paranormais vai se identificar e se conectar a ele e ficar assim em estado de encantamento por ele. Definitivamente não apenas um favorito do ano, mas um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O próximo favorito foi um que eu comecei e terminei em fevereiro mesmo, diferente desse anterior que eu comecei no final de janeiro e terminei em fevereiro. Esse eu comecei e terminei em fevereiro mesmo, porque a proposta dele era ler durante um mês, porque foi um livro escolhido para lermos no Ticket Literário, que é o meu clube do livro gratuito. Inclusive, ele tinha dado uma pausa, mas ele está de volta e você pode participar gratuitamente acessando o perfil do Instagram dele, que está aqui na descrição, porque lá tem todas as informações certinho de como você pode participar do clube. E também saber o que a gente está lendo em cada mês. Nosso clube iniciou em fevereiro e eu queria que a primeira leitura dele fosse O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. Isso porque eu tinha lido esse livro já em setembro de 2024, durante a Maratona Literária Setembro Bissexual. Eu tinha lido ele lá, eu gostei muito de ter lido e eu queria que mais pessoas conhecessem essa história. Essa foi uma história que eu tinha favoritado em 2024, por mais que eu não tenha dado 5 estrelas para ela. Resumindo da história para quem não conhece, Melissa é uma jovem adulta bissexual, grande fanfiqueira da própria vida. Por isso ela vive vários romances, só que dentro da cabeça dela. E uma dessas paixões que Melissa tem é Luigi. E ao que parece, Luigi escutou quando ela contou sobre isso para suas amigas.
Por conta disso, Melissa tá fugindo de Luigi como o diabo foge da cruz. Mas vai acontecer uma situação que vai precisar com que Melissa participe de um time de cheerleaders e Luigi faz parte desse time. E eu favoritei esse livro no passado e favoritei agora de novo porque é muito divertido acompanhar todo o processo que é Melissa tendo que lidar com esses sentimentos confusos que ela tem, com essa questão de viver mais na cabeça dela do que no mundo real, dela ter que estar encarando o Luigi, né? Já que ela teve essa situação, ela vai ter que conviver com ele mais. Então, imagina só. Mas além dessa situação ser divertida, essa história me cativa ainda mais, porque ela não vai falar necessariamente sobre um romance ou um possível romance. Essa é uma história que vai focar mais em amizades, nas relações de amizade que Melissa tem. Não apenas de amizade também, mas suas relações familiares. É muito bonito ver todas as construções de relacionamento que Melissa tem. Então eu gosto muito dela porque ela mostra ainda mais que histórias de amor não precisam ser necessariamente sobre romances. E se você estiver se perguntando, Alice, mas essa história foi sua favorita e você não deu 5 estrelas para ela antes. Agora isso aconteceu de novo? Sim, isso aconteceu de novo. Esse livro não fechou para mim 5 estrelas dessa vez novamente, porque eu continuo com a mesma opinião que eu tinha quando eu li em 2024 em relação ao final dele. Mais especificamente em relação ao final da área romântica da vida de Melissa. Para quem não sabe, essa história tem um final misterioso. Isso porque a autora utilizou de recurso também, de recurso narrativo, a gente não saber com quem Melissa vai ficar no final do livro. Por ela ser essa grande fanfiqueira da própria vida, que cria vários romances na cabeça dela, a gente não sabe se ela vai realmente ficar com o Luigi, já que ela tem várias questões de insegurança em relação a isso, de criação de fanfics, né? Mesmo ela sendo uma pessoa próxima dele, vivendo essas coisas com ele, a gente não sabe se isso vai realmente acontecer. Assim como a gente não sabe se Melissa vai ficar, na verdade, com a moça que ela saiu no começo do livro. Ou se ela vai ficar, na verdade, com a outra moça que ela conheceu num jantar. Ou se ela vai ficar, na verdade, com o carinha da banda da festa que ela foi. Ou até com a outra moça que ela conheceu nessa mesma festa. Ou então se Melissa, na verdade, não vai ficar com ninguém. A gente não sabe disso. A gente só sabe lendo a história. A autora não usou esse recurso como uma trope, porque realmente se falar vai entregar tudo o que vai acontecer. Então, realmente você tem que ler a história para saber. Como eu fiz uma releitura da história, né? Eu reli esse livro. Eu já sabia qual era o destino de Melissa em relação a essa questão amorosa. E relendo o livro, eu segui com a mesma opinião que eu tinha antes. Inclusive, o reler reforçou ainda mais todas as ideias que eu tinha antes em relação ao que acontece no final. E assim, faz sentido o final ser do jeito que é? Sim, faz todo sentido. Eu concordo e gosto? Não. E, gente, eu não tô sendo só chata, tá? A autora concordou com as coisas que eu disse e falou que faz sentido. Então, assim, eu entendo o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. Eu só não concordo e não gosto. E é por isso que pra mim esse livro não fica com 5 estrelas. Mas ele segue sendo um favorito apesar disso, por tudo que acontece antes. Eu me conectei demais com a história, me conectei demais com Melissa. Eu sou apaixonada por essa personagem totalmente confiada da própria vida, igual a mim. Além disso, eu amo ver as amizades, os companheirismos, as trocas, os risos, as brincadeiras. Eu acho tudo muito maravilhoso. Além das referências também da cultura pop que Alice Machado traz nesse livro. Para mim é muito especial ver Melissa se conhecendo e se encontrando. Não são apenas 2 páginas finais que vão fazer com que todo o meu processo de me apaixonar por essa história seja destruído. Então sim, ela é minha favorita, mesmo não tendo fechado 5 estrelas. Após esse, o meu próximo favorito veio em março, quando eu li Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. Esse é um livro que me surpreendeu bastante, e não porque eu achei que ele fosse ruim, mas é porque ele foi ainda melhor do que eu imaginava. Resumo para quem não conhece a história. Ari está em coma, e Nico, seu ex-namorado, é a única pessoa que consegue vê-la. E além disso, existe uma fita vermelha nos pulsos de cada um, os unindo.
E ao que parece, Nico é a única pessoa que pode ajudar Ari a sair desse coma. E esse foi um livro que eu favoritei porque, como eu falei, eu me surpreendi muito positivamente com ele. Ele foi muito melhor do que eu imaginava que seria. Eu já sabia que seria bom, mas ele foi ainda melhor. E além disso, ele tem ótimas reviravoltas dignas de capítulos de série. Além de que tem ótimos personagens muito bem construídos que faz com que a gente sinta sentimentos muito intensos por eles. Por exemplo, eu começo o livro odiando o Nico e depois eu tô derretida por ele. E outra coisa que me conquistou também é porque ele é uma narrativa não linear. E mesmo sendo não linear, a gente consegue acompanhar tudo direitinho e entender de forma ainda mais minuciosa todos os detalhes do presente a partir das coisas que aconteceram no passado. É uma história de segunda chance com realismo fantástico e místico. E história de segunda chance, pra me pegar, ela tem que ser boa, tá? Então, assim, por aí você tá vendo que essa daqui arrasa demais. E além de tudo isso, eu me conectei muito com a Ari, não apenas no quesito de bissexualidade. Se você quiser conhecer mais sobre essa história, tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. O próximo favorito veio em maio, quando eu li Os Dois Amores de Hugo Flores, do autor Felipe Fagundes. Resumindo a história, Hugo Flores sai da sua cidade chamada Fiofó do Oeste, que inclusive eu tenho aqui. Ele sai de Fiofó do Oeste para poder ser alguém na vida. Afinal, Hugo Flores é um foguete, já diriam os seus pais. E aí, saindo de lá, ele vai para a cidade grande e começa a trabalhar numa empresa de tecnologia. Só que a empresa tem uma mudança muito drástica e uma CEO começa a trabalhar lá e botar o Hugo para fazer certas coisas, assim, muito complicadas para ele. Principalmente porque o Hugo não teve todas as experiências de vida que as pessoas acham que todas as pessoas gays têm, afinal todo gay é um gay. Esse livro foi favoritado pra mim porque eu nunca ri tanto na minha vida quanto eu ri lendo esse livro. Meu Deus, eu ri muito! Ri demais, me diverti demais, me conectei demais. Nossa, eu me conectei muito com o Hugo. Então é uma história leve, divertida, com narrativa encantadora, com um personagem que eu me aproximei demais. Gente, eu tô observando que nesse vídeo vocês conseguem ver de forma ainda mais clara aquilo que eu digo sempre pra vocês, que é coisas que me fazem ler um livro. Curiosidade e conexão com o personagem. Eu tô falando isso o tempo todo aqui em relação a esses favoritos. Que eu fiquei curiosa pra ver a história. Dá pra entender pela curiosidade, afinal eu continuei lendo muito, né? Eu leio o livro principalmente por curiosidade, né? E a conexão com o personagem é muito presente aqui. Então, se tiver as duas coisas, é melhor ainda pra mim. Mas enfim, voltando, eu só queria trazer esse adendo mesmo. Então, eu conheci Hugo, me conectei com o Hugo e ainda teve um romancinho aqui dando seus primeiros passos, e foi muito legal também de ver isso, principalmente porque o Hugo passou a vivenciar coisas novas que ele nunca tinha vivenciado na vida, tipo namorar. E foi legal também que quando eu tava lendo esse livro, eu participei de um bate-papo, né, com o autor Felipe Fagundes, e ele comentou que muito que ele traz aqui, de coisas que ele traz aqui em relação a Hugo, são coisas da própria vida dele. Ele trouxe muita referência da vida dele, apesar de que isso aqui não é uma autobiografia, mas tem muitas referências que fazem com que que faz com que a gente acabe se envolvendo até ainda mais na história, né, se conectando mais a ela, vendo alguém real, trazendo coisas reais aqui. Se você quer conhecer mais sobre essa história, tem vídeo sobre ela aqui no canal também, link na descrição. Meu próximo favorito veio em julho, quando eu li Até que a Morte nos Una, da autora Carol França. Resumindo a história para quem não conhece, aqui eu conheci Jasmine Flores, que numa madrugada ela é salva por um vampiro. Sim, ela é salva por um vampiro e acaba acordando na casa desse vampiro. E lá não tem apenas ele, e sim mais outros 3 vampiros. Jasmine, quando percebe que tá numa casa cheia de vampiros, ela fica muito feliz. Porque ela tá realizando o sonho da vida dela, que é saber que vampiros existem de verdade. E para além disso, ela também pode acabar se tornando uma, né? Afinal, ela tá no meio de tantos vampiros. E ela ser transformada pode até acontecer, mas primeiro ela vai ter que trabalhar para esses vampiros por um tempo. E essa história foi favorita para mim porque, gente, essa história é totalmente uma grande entrega para nós fanfiqueiras vampíricas. Carol fez esse livro pra gente. É uma história leve, divertida, saborosa. É uma história quente, além de apaixonante, porque ver a relação de Jasmine com Aslan, que é o vampiro, é muito boa. Ah, adendo, uma coisa que eu amo aqui também, é que Jasmine é adulta. Jasmine é adulta. Jasmine não é uma adolescente sendo coagida por um vampiro de mais de 300 anos. Não, Jasmine é adulta. Eu amo isso. E isso é importante também porque essa história
é muito quente. Ela é uma história que esquenta perfeito e ferve com maestria. Além disso, tem também a questão vampírica aqui, né, que é muito bem estruturada e só dá mais vontade de conhecer todas as histórias a mais que vão vir pela frente, porque essa história faz parte da série Amores Sombrios, e esse foi o primeiro livro. Se você quer conhecer mais dele, tem vídeo aqui no canal também, link na descrição. Meu próximo favorito também veio em julho, e foi A Coroa de Faia, da autora Giovanna Salomão. Quarto conto da Vila Silenciosa, onde eu conheci Maia. Conheci Maia, vi onde ela tá morando, né, depois que ela saiu da vila, e como está a vida dela no momento atual. Maia, para quem não sabe, é irmã de Mavi, protagonista do primeiro conto. E além de ver como é que está Maia, eu pude entender um pouco mais sobre qual é a ligação que ela tem com a vila. E eu favoritei essa história não apenas porque ela tem mais magia e ação, mas também porque o quê? Me conectei muito com Maia. Claramente que esse não foi o único porquê, né? Afinal, aqui tem mais magia, mais ação, tem emoções muito intensas, tem cenas de tirar o fôlego, sabe? Meu coração foi pra boca em vários momentos, ela é linda, ela é emocionante. E Maia é daquelas personagens mais vulneráveis, onde a gente se conecta muito com ela nesse quesito, principalmente porque, mesmo sendo mais vulnerável, ela tenta se fazer de forte, tal qual a gente faz na nossa vida, para conseguir viver todos os dias. Essa é uma história delicada, ao mesmo tempo que muito intensa. Mas, quero salientar que depois que eu li o último conto da Vila, tem uma pequena alteração nessa minha opinião como um todo. Como assim? Esse livro, esse conto, né? Ele não é mais um favorito do ano passado? Não, ele seguiu sendo, só que com um adendo a mais. Atualmente, o livro inteiro da Vila Silenciosa é a minha história favorita. Então, assim, antes eu tinha a coisa de, tal conto é meu favorito, outro conto é mais meu favorito. Mas depois do último conto, gente, eu simplesmente não consigo mais desvincular e pra mim toda a narrativa é minha favorita. Tendo seus altos e baixos e sentimentos mais calmos, mais intensos, mais emocionantes, mais conflitantes, enfim. Vila. E sempre, qualquer oportunidade que eu tiver de eu exibir meu livro, eu irei exibir. Então aqui, mais uma vez, meu livro lindo da Vila Silenciosa. Inclusive ele tá aqui na parede também. O posterzinho lindo, vocês viram? Meu próximo favorito veio em outubro, quando eu li Cupidos Não Se Apaixonam, da autora Clara Alves. Ai, me deu uma tristeza agora que eu não tenho um livro físico pra pegar e mostrar pra vocês. Resumindo a história pra quem não conhece, Kiara, que é a protagonista aqui, sempre teve certezas de um tudo na vida. E uma dessas certezas que ela tem é que o amor romântico não foi feito pra ela, mas foi feito para outras pessoas. E é por isso que ela resolve ser a Cupido das amizades. E a sua primeira missão é unir a sua melhor amiga, quer dizer, uma das suas melhores amigas, né, Helena, com a caloura Jess. Mas o coração de Kiara tem outros planos. E essa história foi favoritada para mim por vários motivos. Além de eu ficar muito apaixonada pelas personagens, enquanto personagens mesmo, eu tive até crush em uma. Meu Deus, tem muito. Isso é tão difícil de acontecer, mas eu tive crush em Jess. Mas assim, não apenas por isso, né? Mas pela conexão também que eu tive com Kiara, com a história. Não tanto com a parte das calouradas, né? Calouradas e festas de universidade, que eu nunca ia pra essas coisas. Mas pela construção de Kiara em se autoconhecer, se autodescobrir. Além disso, outra coisa que me fez favoritar essa história é que eu já sou uma pessoa que lê Clara Alves há algum tempo e eu gosto muito das histórias de Clara, mas essa daqui foi a melhor dela que eu li, dentre todas que eu já li. Eu não sei, eu acho que eu já li 5, 6, 7. Mas essa foi a melhor de todas, porque eu vi aqui um amadurecimento muito grande na escrita de Clara. E isso fez com que eu me encantasse ainda mais pela narrativa, que já é leve, divertida, tem várias referências da cultura pop. Inclusive, falei mais sobre essa questão do amadurecimento da escrita de Clara no vídeo que eu falei sobre Cupidos Não Se Apaixonam, que tem link disponível aqui na descrição para você ir lá assistir depois. E é muito bom ler histórias de Clara porque ela constrói personagens que não apenas a personagem principal cativa. Todas as pessoas aqui são incríveis. Eu quero muito ver outros personagens aqui que foram secundárias sendo principais em outras histórias. E essas outras personagens que eu falo são as amizades que Clara tem. E aqui, amizades é uma coisa muito importante, é uma coisa muito forte. As relações de amizade que crescem, né, que se desenvolvem, os detalhes sobre o
quanto a gente precisa prestar atenção em certos detalhes sobre a amizade também, porque são relações muito importantes que a gente tem na vida. Então aqui destaca bastante a amizade, tal qual o Guia Imperfeito da Paixão Platônica, que eu já falei com vocês antes. Essa é uma história que tem romance, mas ela não é necessariamente sobre um romance. O romance que tem aqui ajuda a personagem a descobrir mais sobre si, mas ele não é tudo. E eu gosto muito quando as histórias têm isso também. Fiquei simplesmente encantada por cada detalhe. Meu penúltimo favorito de 2025 veio em novembro. Isso quando eu li Duelo de Damas, da autora Marina Basso. Resuminho da história pra vocês. Essa narrativa vai se passar nos anos 70, 80 e 90, quando as personagens se conhecem pré-adolescentes, depois se reencontram adolescentes, não, se reencontram jovens adultas, e depois se encontram adultas de fato, já com seus quase 30 anos. Adeline e Teresa são duas enxadristas, e elas vão se conhecer justamente num campeonato de xadrez, e se reencontrar em campeonatos de xadrez. E em cada reencontro, elas vão precisar lidar com os segredos e sentimentos guardados no coração de cada uma durante todos esses anos. E esse foi um livro favoritado pra mim porque eu simplesmente me vi tão enfiada aqui que, tipo, eu queria muito estar aqui o tempo todo, eu queria estar nele o tempo todo, eu sentia falta delas, eu queria saber mais a vida delas, eu queria estar mais envolvida com elas. Eu me conectei muito com a história, não num quesito de identificação, sabe? Eu não me identifiquei aqui com as coisas trazidas, mas era uma coisa que me puxava pra estar aqui. Talvez o meu ponto de conexão com ela seja que as duas são desgraçadinhas da cabeça. Por motivos muito diferentes do meu, mas são. Então, quando eu parava de ler, eu ansiava por voltar a essa leitura, porque ela foi, assim, extremamente forte, com personagens muito complexas e completas, numa narrativa não linear que a gente só fica cada vez mais fissurado enquanto lê. E antes de falar o meu último favorito de 2025, eu quero te lembrar de considerar se tornar uma pessoa apoiadora do meu canal e de todos os projetos que eu faço para vocês aqui na internet. O link do Apoia-se está aqui na descrição. A partir de R$5 você já consegue apoiar e cada apoio tem algumas vantagenzinhas a mais, para além de todo o conteúdo gratuito que eu já disponibilizo para vocês. Mas é importante lembrar também que se você não puder apoiar dessa forma através do Apoia-se, deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, além de que deixa sempre um comentário, porque isso também me ajuda demais. Em dezembro vem o meu último favorito do ano, e Carol volta para essa lista com Eu Vos Declaro Vampiros, que é um conto derivado justamente do livro Até que a Morte Nos Una, o que eu favoritei lá em julho. Eu imaginava que dificilmente eu não favoritaria esse livro, não que fosse impossível e eu só adorasse ele, mas era muito difícil eu não favoritar, porque eu realmente sou muito apaixonada por Jasmine e Aslan. Nessa história, a gente vai ver justamente o casamento desse casal. Esse casal que se forma em Até que a Morte Nos Una se casa em Eu Vos Declaro Vampiros. E eu fiquei ainda mais apaixonada pelo relacionamento de Jasmine e Aslan, e aquilo, né? Sou totalmente conectada por Jasmine. Jasmine é muito eu, assim, no sentido de... Cara, ela é muito fanfiqueira vampírica, velho. É maravilhoso. Como que eu não ia favoritar uma história assim? É isso, gente. Esses foram os meus livros favoritos de 2025. Conta aqui nos comentários pra mim quais foram os seus livros favoritos e também se, dentre esses da minha listinha, né, de favoritos, tem algum que você tem vontade de ler. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.